Bom dia. Bom dia, doutor. Policial, seu nome completo? Meu nome é Júnior César Monteiro. Você é parente, amigo, inimigo do acusado, o Nicolas, ou da vítima falecida, o Lauro? Não, senhor. Então vamos lhe fazer uma pergunta, promete nos dizer a verdade? Sim, senhor. Então vamos começar pelo promotor, doutor Vitor. Obrigado. Bom dia, policial. Bom dia, Tudo doutor. bem, senhor? Tudo bem. Policial, o senhor fez parte da equipe que chegou no local dos fatos no primeiro lugar, né? Isso. O que o senhor viu lá no local? Quando nós chegamos lá no estabelecimento comercial, eu vi a vítima no chão, ao lado de uma mesa de sinuca, ensanguentada e sem sinais de que estava respirando ali. Uhum. E nesse momento, apontaram para o senhor e para a equipe quem teria sido o responsável pela morte? No primeiro momento, não. O dono do estabelecimento disse que não sabia, conhecia, que tinha acontecido uma briga lá no Uhum. mas posteriormente começou a chegar mais pessoas, né? Família da vítima, e disseram pra gente que ele tinha um desentendimento com o familiar lá, que possivelmente teria sido ele. Ah, então quando chegaram os familiares, eles já disseram que havia um prévio desentendimento. Isso. Tá. Aí o dono do bar e as pessoas do bar confirmaram, é isso? Confirmaram a briga que tinha A lá. briga. Disseram que não conhecia quem tinha agredido. Uhum. A vítima estava muito machucada, né? Pelo que consta nas fotos, né? Vocês chegaram a fazer uma varredura no local, ver se encontrava o Nicolas? No primeiro momento, como só estava eu e meu parceiro, a gente preservou o local Sim, lá, sim. né? Aí depois, com a chegada das outras equipes, as outras viaturas fizeram um patrulhamento lá na região, disseram que tinha um local lá que ele ficava, que era próximo, mas as outras equipes Não encontraram. A minha equipe mesmo, a gente ficou ali preservando Para o local, preservar o com a chegada local. da Polícia Civil, do Tá pessoal. certo, policial. Eu agradeço, viu? Sem mais, silêncio. Só um minutinho, doutor Hélio. O senhor esteve lá no bar, então, lá no dia dos fatos. Sim, senhor. O senhor chegou a ver se havia uma mureta lá nesse bar e o corpo estaria próximo dessa mureta, alguma coisa assim? Mureta? Uma muretinha pequena, uma coisa assim. Havia um muro pequeno e a grade que cercava o estabelecimento comercial da rua, né? Só Sim. isso, mas uma mureta pequena assim, não me recordo. Não lembro. Não me recordo. Você chegou a ver o corpo, não viu, né? Sim, sim. E o corpo estava... sabe se alguém mexeu no corpo antes de vocês chegarem lá? Acredito que não, mas com a nossa presença lá, ninguém tocou no corpo. Tá. A cabeça estava apoiada em alguma coisa, como se tivesse batido ali, alguma coisa. Poderia ter um degrau ou alguma coisa assim, onde a cabeça poderia ter batido ali? Não, doutor, era um ambiente Era totalmente plano. plano. Totalmente plano, sem degrau, sem nada. Entendi. Tá bom, não tem mais pergunta. Perfeito. Senhoras e senhores jurados, uma pergunta? Estou satisfeito também? Policial, obrigado. Bom trabalho para você. Obrigado, Tá? doutor. Obrigado. Renata, bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Renata Priscila de Jesus. Renata, consegui que você era ex-esposa do Lauro, né? Ex. Então vamos fazer o informante, começando pelo promotor e depois Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Ô, Renata, na época a senhora era esposa, né? Tinha uma medida protetiva, inclusive, contra ele, Isso, né? a gente já estava divorciado. Já estava divorciados. E nessa época havia essa medida protetiva, mas o seu ex-esposo, o Lauro, ele tinha
como se diz, a possibilidade de ir lá buscar o Miguel, que era filho de vocês, tudo tranquilo, né? Sim. Depois dessa medida protetiva, estava mais tranquila? Tipo assim, de vez em quando ele aparecia lá em casa, enchia o saco, quando ele bebia, sabe? Aham, Mas assim, mas por chatice dele mesmo. entendi. O Lauro, ele era, quando ele bebia, ele era brigão? Brigão ele não era. Tipo assim, dentro de casa, ele xingava muito, né? Uhum. Brigava dentro de casa. Pra fora, pra todo mundo, ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele já chegou a agredir a senhora? Quando eu pedi a medida protetiva, foi a única vez que ele veio pra cima de mim. Uma vez só. Uma vez só. Aí a senhora pediu a Daí medida eu protetiva separei e separou. Mas Tá. Mas fora de casa, mesmo bebendo, ele era tranquilo. tranquilo. E com o Nicolas? Qual que era o problema entre ele e o Nicolas? Então, na verdade, assim, eu nunca fiquei sabendo o motivo desse desentendimento deles. Uhum. Eu sei que o Nicolas algumas vezes andou agredindo ele. Teve uma vez que ele, antes dessas agressões, o Nicolas chegou a trabalhar com ele almoçou mesmo com o Nicolas. E depois, eu não sei, do nada ele começou, o Nicolas, a se estranhar com ele. Uhum. Houve o fato dele estar indo trabalhar e o Nicolas agredir ele na rua. Ele veio reclamar em casa. Quem veio reclamar? O O Lauro. Lauro. Essa foi a situação em que ele empurrou o Lauro quase de uma arquibancada? Isso, foi nesse dia mesmo. Ele Que chegou ele- em casa todo secretário. Ele machucou bastante nesse Isso. dia. O Nicolas, ele chegou reclamando que foi o Nicolas que tinha feito isso com Foi. ele. Tá. Teve uma situação aqui em que a senhora já tinha medida protetiva, né? E que o Lauro teria ido na casa da senhora, né? Encher o saco, como a senhora disse, né? E a senhora chamou a guarda municipal. Isso, devido à medida protetiva. Isso. A senhora lembra que nesse dia houve uma situação com o Nicolas, com a guarda municipal e o Nicolas, aí o Nicolas ficou nervoso? Não me lembro. Na verdade, quando eu chamei a guarda, ali é um bairro assim, é um bairro pequeno, Aham. que tem algumas leis dentro do bairro. E vieram reclamar o fato de eu ter chamado a guarda. Mas eu tinha medida, eu tinha esse direito, Uhum, sim. né? E daí andaram questionando. E acho que foi nessa situação que houve esse problema. Tá. O Nicolas era uma pessoa agressiva? Ele, assim, foi com a minha filha, quando Com a ela estava Tainá, de né? dieta, isso. Ele chegou a agredir meu filho, quis agredir meu pai dentro da minha Seu casa. filho Miguel? Giovanni. Ah, o Giovanni. Isso. Meu pai, ele quis agredir meu pai com martelo. Com martelo? Isso. Quebrou a janela da minha cozinha. Ele chegou assim, querer vir para cima de mim. E no dia que aconteceu esse fato, meu vizinho teve que tirar ele de cima do meu filho. Meu filho tinha, nessa época, uns 16 anos, 17 anos. 16, 17 anos. Isso, E o Nicolas foi pra cima dele. isso. Tá. Porque ele se recusava a sair de dentro da minha casa. Ele conviveu com a minha filha, né? Esse dia eu tinha duas casas, eu tinha uma das casas deles. E o relacionamento deles não estava dando certo. Houve um desentendimento dele e eu pedi para ele sair dentro da minha casa. A casa era minha, era um direito meu. Uhum. E ele não queria sair. Eles tiveram um filho, daí eu peguei e chamei a polícia. E a polícia pegou e foi, tirou ele dentro da minha casa. E uma outra coisa. O Nicolas, depois que saiu da casa da senhora, depois que brigou com a Tainá, ele ameaçava, continuava ameaçando? Sim, sim, Ele mexia com droga? também, Também mexia com droga. Vendia? também. Vendia e usava. Isso. E uma última coisa. No dia em que o Lauro morreu, né? Consta aqui que o Miguel chegou sozinho em casa, Sim. né, seu filho. O que o Miguel chegou falando? O Miguel, ele contou, não foi pra mim, foi pra minha filha Tainá e pro irmão dele, Giovanni. Uhum. Porque eu não estava em casa. Como o pai dele tinha saído com ele, eu também saí. E ele falou com o Nicolas, só falou assim, o Nicolas matou meu pai. Mas ele disse que o Nicolas ainda levou ele até o bairro, na altura do bairro.
e deixou ele descer, porque ele tinha 6 anos na época, né? Uhum. Ele era pequenininho. E daí ele só sabia falar, o Nicolas mandou meu pai, o Nicolas mandou meu pai. A minha filha não acreditou nele. Minha filha não deu ouvido aí, né? Não acreditou nisso. Uma criança de 6 anos, ela não deu ouvido. Aí ele foi e falou, meu filho, o Giovanni. Foi onde o Giovanni subiu lá e viu o pai dele morto. Entendi. Então, depois a senhora conversou com o Miguel. Sim. E o que o Miguel falava para a senhora? Então ele falou que o Nicolas chegou lá brigando com o pai dele, o Nicolas explicou como é o pai dele, o que fez com o pai dele, perguntou as coisas assim, sabe? Aí ele falou que o Nicolas pegou pelo pescoço. E daí ele falou que bateu muito meu pai, mãe, bateu muito meu pai. Inclusive eu até tive que sair de onde eu moro por causa dessa situação. Por ele ser uma criança de 6 anos, muita lembrança, muitas pessoas falando. Aí eu saí de onde eu morava, da minha casa, por causa dessa situação. Isso foi o ano passado, né? Isso. E como está o seu filho Miguel hoje? Ele ficou traumatizado? Ele tem... Então, como que é? Algumas coisas ele mudou. Por O exemplo? comportamento dele, ele era uma criança mais agitada, mais brincava, sabe? Pois é, agora ele se recolheu. Ele não sai de casa mais, né? Ele não tem muita amizade mais. Uhum. Ele mudou bastante. Mudou bastante. Tá certo. Dona Renata, eu agradeço imensamente a senhora, tá? Muito obrigado. Só um minutinho. Com relação ao Júnior, você se lembra que nesse dia ele havia ingerido bebida alcoólica, chegou a ver, ele costumava beber todo dia? Como é que é a situação? Nesse dia ele ainda não tinha bebido ainda. Ele tinha saído da casa da esposa dele, que ele já era amasiado com outra mulher. Ele tinha ido comprar algumas coisas no mercado, eu não me lembro certinho tudo, e ele pediu para o Miguel ir junto com ele. E que tipo de bebida que ele usava? Ele tomava cerveja, ele tomava cachaça. Entendi. Tá. Então era costume dele beber, né? Ele bebia. Tá. E esse dia do fato, chegaram a comentar com você que o Nicolas havia levado o seu filho até próximo da sua casa? Foi meu filho que falou. Seu filho falou, né? Que o Nicolas levou ele, né? Isso. Tá. Não tem mais perguntas, né? O que era filho seu e do Lauro era o Miguel E o Giovanni. e o Giovanni. Ele ajudava no sustento deles? Então, nós dois estávamos num atrito entre a questão da pensão alimentícia. Mas ele pagava, não pagava? Não. Ajudava? As crianças acompanhavam ele? Como é que era o relacionamento das crianças com ele? Não, os meninos, assim, tipo assim, independente dele pagar ou não, eu nunca tirei isso dele, que é o fato dele ser pai. Né? O Miguel gostava muito dele, o Giovanni às vezes ia lá ver o pai dele. Senhora Jurato, uma pergunta? Eu queria acrescentar mais um detalhe, que logo após essa situação da morte do pai dele, na época o Giovanni se revoltou, porque é normal, é o pai, e meu filho andou sofrendo algumas ameaças do Nicolas, porque ele ficou um tempo na rua, e ele andou sofrendo algumas ameaças. Que o normal filho falar que vai se vingar, o normal filho, eu sempre falei para ele, filho, pelo amor de Deus, uma hora Deus faz. E chegaram a vir da porta da minha casa e falaram assim, olha, se a senhora quiser, a gente pega ele, entrega ele na motor. Eu falei, não quero. Mas o meu filho sofreu algumas ameaças do Nicolas. Então tá certo. Então. Renato, obrigado. Bom, pode sair por aqui, já estou sabendo dessa porta. Pode puxar bem a cadeira para frente, bem perto da
Tainá, seu nome completo? Tainá Cristina de Jesus Galieta. Você era companheira do Nicolas antes, né? Isso. Então vamos ouvir a opinião informática, começando pelo promotor, doutor Vitor. Obrigado. Bom dia, Tainá. Bom dia. Tainá, então a senhora é filha da dona Renata, né? Isso. Mas não do Lauro. Não. Então, o Giovanni e o Miguel são seus irmãos, só por parte de mãe. Só. Tá. Ô Tainá, a senhora se relacionou com o Nicolas, né? Por quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, eu verifiquei aqui no processo que existem alguns boletins de ocorrência que a senhora prestou contra ele, correto? Ele era muito agressivo contra a senhora? Ele chegou a agredir a senhora? Já. Tem uma situação que consta que ele chegou a agredir a senhora logo a senhora tinha acabado de ganhar nenê. Sim. Nesse dia em que o Lauro foi morto, né? Consta que o Miguel apareceu na casa da senhora falando sobre isso. Conta pra gente como que foi, se a senhora acreditou, não acreditou. Na verdade, eu estava com uma vizinha minha e a gente estava tudo reunido lá e ele chegou falando que depois matou meu pai. Eu falei, você tá brincando, Miguel? E né, só ele levou na brincadeira. Aí depois ele foi atrás do meu irmão, que é o de 19 anos. Tem 19 agora. Aí ele subiu lá em cima, lá no bar onde estava o Júnior, e daí ele já estava em óbito quando ele chegou lá. Uhum. Então o Miguel chegou falando isso, que o Nicolas matou seu pai. Matou o pai dele, né? O Nicolas matou o meu pai. Ele falou como que o Nicolas matou o pai dele? Não falou. Tá. Uma outra coisa. Aqui no processo consta que essa desavença entre o Nicolas e o Júnior, o Lauro, já havia de algum tempo. A senhora sabe falar o porquê? A primeira vez que teve uma briga entre eles, que eu tive que entrar no meio quando eu estava grávida, foi quando o Nicolas agrediu meu avô e... O pai da sua mãe? É o pai da minha mãe. Aí o Júnior tomou dor porque ele gostava muito do meu avô. Uhum. Aí na segunda vez, foi quando a gente chamou a polícia pro Júnior, porque ele foi lá na porta de casa pra me xingar. E chamamos a polícia e quando a polícia foi embora, enquadrou o Nicolas e mais uma pessoa que estava com ele. E depois eu subi, o Nicolas falou que isso não ia ficar barato, que ele ia cobrar. Então o Nicolas ele botou a culpa no Lauro Júnior pelo fato da polícia ter enquadrado ele. Porque o Lauro foi lá te xingar. Falando nisso, o Lauro quando bebia, ele era violento? Sim. Ele era violento. Ele chegou a... Ele era violento dentro de casa só ou fora de casa também? Só dentro de casa. Só dentro de casa. Fora de casa, todo mundo gostava dele. Fora de casa ele era aquele bêbado bonzinho. É. Mas dentro de casa, Era outra pessoa. por isso que sua mãe se afastou dele. Sim. Tá. Então o Nicolas pegou as dores contra o Lauro. Primeiro foi quando ele agrediu o seu avô. Sim. A sua mãe falou que foi com martelo, é isso? Foi. O seu avô tinha idade? Meu avô, na época, tinha 81. 81 anos e o Nicolas foi com martelo em cima dele. Aí o Lauro tomou as dores. Sim. Essa foi a primeira confusão. Foi. A segunda foi quando essa questão, daí o Nicolas foi enquadrado e ele culpou o Lauro. Sim. Aí quando teve o primeiro fato dele ter agredido o Lauro, foi quando ele tacou o Júnior da arquibancada. Ah, isso que eu quero saber. Ele tacou o Júnior da arquibancada. O Júnior estava numa arquibancada lá? Ele estava indo trabalhar e o Nicolas estava sentado lá na arquibancada, perto da arquibancada. Aí foi na onde teve a briga que ele jogou o Júnior da arquibancada abaixo. Era alto? Ele machucou bastante o Júnior? Ele tinha rachado a cabeça. Ah, é? Ele ficou sem trabalhar? Ficou uns dias. Ficou uns dias. E o Lauro não retrucava? Sim, retrucava. Retrucava. Mas ele tinha... ele chegou a bater no Nicolas alguma vez? Da primeira vez, quando foi Do avô? meu avô, eles chegaram a se agredir um outro verbalmente e fisicamente. Uhum. Aí eu tive que entrar no meio, porque como eu estava grávida e meu irmão mais novo estava gritando, pedindo para parar. Entendi. Mas o Lauro já chegou a bater no Nicolas? Não, como o Nicolas fez com ele? Não. Tá certo. Então. Eu agradeço. Sem mais, excelência. Só um minutinho, Tainá, por breve. Tainá, bom dia. Bom dia.
Você não estava lá no bar quando aconteceu os fatos, mas você chegou a ouvir de alguém, alguma pessoa que estaria presente lá no bar e viu a discussão, se quem teria chegado primeiro, se foi o Lauro ou se foi o Nicolas no bar. Você chegou a ouvir alguma coisa com relação a isso? Não, só pelo meu irmão mesmo. E você chegou a ver essa criança, o Miguel, né? Isso. Você chegou a ver quando ele chegou lá na casa? O Miguel, quando ele chegou, como eu estava na vizinha, ele desceu direto. Tá. E você sabe se foi o Nicolas que levou ele lá depois dessa situação? Não, eu particularmente não vi. Foi pessoas que viram, que passou de carro, viu ele pedindo pro Miguel descer embora. Tá. Mas você ficou sabendo que foi o Nicolas que levou o menino, Sim. então, né? Tá bom, não tem mais pergunta. Senhoras e senhores, mais uma pergunta? Estou satisfeito também. Tainá, obrigado. Pode sair por aqui daí. Nicolas, você vai sentar aqui agora. Pode puxar a cadeira bem para frente. Pode abaixar o microfone, pega a sua boca. Nicolas, seu nome completo. Nicolas Rezende Cruz. Nicolas, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa, onde você pode trazer a sua versão sobre o fato que está sendo acusado. Em caso de confissão, a lei sempre garante uma redução da pena caso venha a ser condenado. Nicolas, hoje você é casado, solteiro? Solteiro. Tem quantos filhos? Tem só um só. Só. Trabalhava de quê, Nicolas? Trabalhei de tudo. Fiz tudo um pouco. Passagem pela polícia, como menor, como maior, o que você tinha? Não era menor só. Pelo que? Caí com uma dinamitinha explosiva. Explosivo, certo. Quando maior, teve alguma passagem no Maria da Penha? Você teve uma briga no Maria da Penha com a sua esposa? Só tive essa Maria da Penha aí. Certo. Mas nunca cheguei perto dela, não, pra preso. Certo. Segundo consta aqui, Nicolas, você está sendo acusado e julgado hoje por dia 26 de março de 2023 você ter agredido o Lauro de causar a morte dele. Como é que foi isso? O que aconteceu? Primeiro de tudo, quando eu cheguei no bar, não tinha ninguém lá. Eu não estava com lá em nenhum lugar, nenhum bar. Cheguei lá, só entrei no bar porque eu vi meu antigo patrão. Peguei uma cerveja, sentei perto dele e comecei a falar da minha vida, que estava ruim. Daí ele, de bate-pronto, ele já falou que era para mim, segunda-feira eu já comecei a trabalhar com ele. E eu já aceitei, fui lá pra frente, lá no mercado e voltei. Quando eu voltei, entrei lá no bar, perguntei pro seu Luiz se ele estava ali ainda, ele falou que o meu ex-patrão já tinha descido embora. Aí eu fiquei conversando dentro do bar no balcão. Daqui a pouco entrou o seu Lauro, o filhinho dele, chegou do meu lado, pegou uma pinga, sentou lá e começou a tomar. E saí, eu falei, seu Luiz, eu tenho muita treta com aquele cara, vou ver se ele tá de boa. Cheguei perto dele, estendi a mão para cumprimentar ele, falei, você tá tranquilo das nossas brigas, meu, vamos ficar tranquilo? Ele já levantou, começou a falar, não vou ficar tranquilo não, vou mandar meu filho te matar, porque ele tem uns filhos que já foi envolvido também. Falei, não, beleza. Fui perto do dono do bar de novo, falei, seu Luiz, tira ele perto de mim que nós vai acabar brigando. Ele veio perto de mim de novo, eu se afastei, falei, você quer brigar perto do seu filho tá aqui. Ele veio perto de mim de novo. Eu fui lá perto do seu Luiz. Falei, seu Luiz, eu tenho um monte de briga, não vai acabar brigando, vai acabar acontecendo alguma coisa ruim. Ele veio pra cima de perto. A terceira vez que eu saí de perto dele, ele botou a mão no meu ombro. Ele já veio perto de mim pelas costas. Eu não vou esperar o cara tentar me enforcar alguma coisa. Eu virei de um soco nele e tentou me enforcar. Daí eu enforquei ele também, nós caímos no chão. Eu falei da muretinha, que a muretinha quando entra no bar, no chão, tem uma muretinha pequenininha. Esse aí que deu a intenção para nós cair no chão, porque nós não ia cair no chão. Nós caímos no chão por causa da muretinha. Nós caímos no chão, ele nós caímos no chão, não sei se ele bateu a cabeça, porque quando caiu no chão começou a sair sangue. Aí quando eu comecei a sair sangue, eu já meio, meio apavorei, não sei se ele estava morto, sei lá, já fui perto do seu Luiz, falei, meu Deus do céu, e peguei o menininho e já saí para fora já. Pra mim, querendo ou não,
eu ia tipo, imobilizar ele, porque ele é grande, ele é gordão, ele era gordão, ele era grandão. Se ele mudasse eu, porque na época eu tava bem magro, ele ia acabar fazendo alguma coisa comigo. Tá, como que você teria agredido ele outras vezes? Por Não, quê? outras vezes que quando eu cheguei de frente com ele, essa vez que eu acabei empurrando ele, porque ele veio perto de mim. Do jeito que ele veio perto de mim, eu falei, meu, você lembra que você me ameaçou eu, fez sinal de arma, isso, aquilo, e ele começou a discutir, eu empurrei ele. Nisso que ele empurrou ele caiu no chão, começou a rolar, ele rolou, desceu o barco rolando. Teve isso que ele foi lá na sua casa, daí a polícia chegou e abordou você, e você não gostou? É, sim, isso aí sim, não O que gostei. foi? Não gostei, não, eu só não gostei porque, querendo ou não, a polícia me enquadrou ali, à toa por causa dele. Eu falei, cheguei e falei, você sabe que aqui cada quebrada tem, querendo ou não, é a disciplina. Eu falei, desse jeito, cada uma quebrada é uma disciplina. Daqui a pouco os caras vão chegar no C aí, vai chegar em mim também, falar que eu não separei porque eu tava vendo, aí alguma coisa vai acontecer. Eu falei pra ele, não, eu falei a verdade já pra ele. Aí eu só não entendi o seguinte, você disse que tinha uma treta com ele, tinha problema com ele, Tinha. você chegou, avisou o Na dono do verdade, bar. eu E só- por que você foi conversar com ele então naquele dia? Eu só fui conversar com ele pra mim ver se tava tranquilo, não queria mais treta com ninguém. Porque se ele ameaçou eu acabei ameaçando ele, tinha alguma coisa acontecer, né? Certo. Tá certo. Outro vídeo? Bom dia, Nicolas. Bom dia. Ô, Nicolas, as outras testemunhas, o senhor viu algumas testemunhas serem ouvidas aqui, eles disseram, né, o seu João, ele disse que o senhor chegou junto, né? Mas Não sim, cheguei. sim, aqui ele disse, mas das outras vezes ele falou que o senhor chegou depois, Porque eu cheguei no bar. depois do Lauro. Não, antes do Lauro. Cheguei no bar, sentei com o meu patrão, tomei uma cerveja com ele, eu já tinha marcado de começar a trabalhar com ele. Daí eu saí. Nisso que eu saí, meu patrão foi embora, ele não estava no bar ainda. Cheguei de novo. Cheguei, fui perto do dono do bar, tava conversando com o senhor do dono do bar, pra ver se nós já tínhamos ido embora mesmo, essas coisas. Ele entrou com o filho dele. Do jeito que ele entrou, ele veio do meu lado, pegou uma pinga, olhou pra minha cara e foi e sentou. Tá, mas então o senhor chegou duas vezes no bar. Sim, duas vezes. Então a ele não primeira tava vez lá. o senhor conversou com o patrão, saiu. Saí. Foi pra onde? Fui lá no mercado, fui e voltei. Tá, depois, quando o senhor chegou, o Lauro já estava lá. Não estava lá ainda, não tinha chegado lá. Eu cheguei primeiro, já não estava lá, porque se ele estava lá, eu não ia nem entrar naquele bar. Eu já sei que acontece coisa ruim, eu nem gosto de ficar em bar. Do jeito que eu sentei, conversei com meu patrão, eu já falei, eu não gosto de ficar em bar, eu tinha saído de lá já. Tava indo embora quando ele entrou. Tá. O senhor disse que possivelmente ele bateu a cabeça, mas no laudo aqui consta que ele foi enforcado. Sim, mas eu não enforquei ele, muito ficar se segurando. Do jeito que eu caí no chão, segurei um pouquinho, eu vi que ele já tinha soltado eu, daí eu soltei ele também. Daí começou a sair sangue. O senhor não deu soco no nariz dele, como Eu todo não mundo di disse? soco no nariz dele. Não di. Não di soco no nariz dele. Porque ele tentou me enforcar também. Nisso que nós tentamos enforcar, que ele bateu a cara no chão, porque ele foi de cara no chão. Ele foi de cara. Porque eu, que era mais levinho, eu caí no meio do lado dele. Ele caiu primeiro. Ele foi de cara. O senhor viu o seu João falando, né? Que o senhor deu um soco no nariz dele, inclusive com uma latinha. Latinha, como que eu ia dar um soco com uma latinha na mão, na cara do cara? Não, ia nem machucar minha só tô mão. falando, tudo bem, o senhor está negando, estou falando que o senhor ouviu o seu João falando. Sim, né? mas você viu que ele mesmo já alterou várias coisas que ele falou do depoimento dele? É que não foi só ele que disse que o senhor deu soco. Né? É, isso aí tá. Tá bom, pode ser mais. Tudo bem? Ô, Nicolas, Sim, bom dia. bom dia. Você já tinha alguma desavença com ele aqui, já foi falado aqui hoje, né? Mas, né, você algum dia, algum momento, você pensou, você teve a intenção de tirar a vida Não. do Lauro? Não, Se você quisesse fazer isso, você teve oportunidade, você teria oportunidade de você fazer ou você mandar alguém matar ele? várias vezes. Pra falar a verdade, várias vezes. Porque você conhecia a rotina dele, conhecia tudo, que eles eram próximos, né? Sim. Eu já vi muitas pessoas agredir ele, eu mesmo já separei pra não deixar bater nele. Então, quando você chegou no bar, você chegou lá, como você falou, foi para conversar com o seu patrão a respeito do trabalho. Tá. E você saiu e depois voltou. E nesse meio tempo, o Lauro não estava lá. Não estava O lá. Lauro ele chegou depois que você chegou, voltou dele de volta lá, né? Sim. Você chegou a falar para o dono do bar que
Falei, que várias você vezes. tinha uma desavença com ele e que ele estava te provocando, o Lauro. Falei 3 vezes pra ele. O Lauro, como que era o posicionamento? Ele olhava feio para você? Ele, Como é que era? não, ele olhava pra minha cara, mas fingia que eu não tava ali. Dele, nessa daí que o seu Luiz falou que ele tava pagando a conta, é que o seu Luiz não escutou. Ele falou, eu vou ligar pro meu filho, eu vou ligar pro meu filho, já te querendo ameaçar ele. Vou ligar pro meu filho. O celular na mão. Falei, cara, paga as suas contas, vai embora, não quero brigar com você não. Ele Falei falava- várias vezes isso aí, falei 3 vezes pra ele. Ele falava ligar para o filho dele para querer ir lá para brigar com você? Isso. É isso? É o filho de hoje? Não, é outro. Outro rapaz? Que deu o nome, mas não tá aqui também. Entendi. Entendi. Tá. Então você tinha um certo receio dele, então. Tinha. Tá. Mas não assim a ponto de desejar a morte dele ou até arquitetar algum plano para tirar a vida dele. Não. Tá. É evidente que se você fizesse intenção de matar, você não ia fazer isso em público. Sim. Né? No dia do fato lá, você viu o que aconteceu? Qual foi a sua reação? Você ficou assustado? Como é que foi? Eu olhei só pro filho dele, porque eu já convivi com o filho dele. Tá. Peguei o filho dele e saí andando no bar. E, naquele momento você não entendeu que ele estaria morto. Não, pensei que ele tava só caído no chão, só. É que ele estava saindo sangue, ele estava sangrando, possivelmente teria levado no hospital, né? Sim. Então, pelo fato do menino ficar sozinho, tal coisa e tal, não teve ninguém, então você acabou levando em casa, é isso? Levei em casa, levei embora. Você chegou, ele deixou ele perto da casa, Perto da esquina da da casa dele. esquina, a quantos metros da casa mais ou menos? Ah, uns 10 metros, não. A uns 10 metros, tá. Mas você deixou próximo porque você não queria se aproximar, você não podia se aproximar, como é que era? Porque, querendo ou não, ali eu pensei de me entregar na hora. Entendi. Só que ia complicar com a minha vida, né? Não ia favorecer eu. Tá, mas você teve uma preocupação então de levar a criança lá e Sim. deixar com a mãe dele. Sim. Isso, né? Tá. Depois disso, passou algum tempo, como é que foi? Você foi na delegacia, se apresentou lá, como é que foi? Primeiro eu fiquei uns dias fora, depois minha irmã apareceu falando que ia pagar o advogado para ajudar eles, porque eu não ia me entregar, eu falo a verdade, eu não ia me entregar. Aí eu me entreguei, falei, não, beleza, eu vou me entregar, porque a mãe tá doente, né? Eu me entreguei e depois eu fui dar o depoimento pro delegado. Tá. Eu saí, demorou um mês. Tá. Mas você chegou a receber alguma intimação da polícia para comparecer na delegacia antes disso? Não, Não chegou. Ninguém foi na sua casa para intimar você, para você comparecer na delegacia. não, Tá. Então você foi espontaneamente na delegacia. espontânea vontade. Tá, podendo montar. Você contou tudo para o delegado e passou alguns dias, saiu a sua prisão preventiva depois, né? Isso. Tá. Mesmo você tendo comparecido na delegacia, dada a sua versão, não havia nenhuma ameaça com relação à família dele ou alguma coisa assim, o delegado pediu a sua prisão preventiva. Né? Pediu. Tá. Aí você foi preso e está até hoje preso, quase 2 anos, Há 10 anos. 1 ano e 7 meses. Sim, só que na rua, quando eu tava. Quando já tinha acontecido, a senhora Renata falou que eu tinha ameaçado o filho dela, né? Eu não ameacei o filho dela. Todo mundo da vila falou que ele estava procurando em todas as biqueiras, ameaçando, falando que ia matar eu, o filho menorzinho dele. Não o pequenininho, esse Giovanni. Quando eu tava indo embora, eu vi ele de frente com ele. Eu falei, meu, você tá procurando em biqueira, procurando, falando que vai matar eu? O que você quer comigo? Ele ficou quieto. Isso que ele ficou quieto, eu falei, fica de boa, cara. Já era. Então, Eu falei pra ele, eu vou me entregar, cara. Eu vou me você foi entregar. ameaçado então de morte pelo filho do Lauro, Na rua até hoje está me ameaçando. até hoje. Até hoje, na rua. Entendi. Então, você deixou claro para ele que você ia se entregar para a Eu polícia falei e ia resolver a questão, né? até pra Tainá, falei, eu de frente com ela também, eu falei, eu quero só ver meu filho a última vez. Ela falou que não. Eu falei, não, eu vou me entregar, pô, tá tranquilo. Entendi. Tá. Aqui tem algumas situações aqui de Maria da Penha, coisa e tal. Coisa pouca, né? Que já foi falado, até tem o oráculo aqui. Doutor, só pergunta tal, coisa pouco, mas nós vamos responder depois. Com relação ao Lauro, você tinha conhecimento de que ele, se era uma pessoa violenta, tinha um histórico de violência,
Quando ele bebia, ele era uma pessoa briguenta. Você tinha conhecimento disso? Tenho. Eu morava perto dele, né? Eu já vi ele brigar com a família dele, com a Renata, com a Tainá. De eu chegar, tá descendo, eu ver a Tainá chorando no meio-fio, conversar com ela, falar que ele tentou fazer as coisas com ela. E quando ela era da igreja ainda, ela era da igreja, ela tava chorando no meio da calçada, né, comentar comigo que ele tentou fazer as coisas com ela, na casa dela. Nesse dia no bar, ele estava bebendo já quando aconteceu o fato, né? Sim. Antes de acontecer o fato. Você percebeu que ele estava bem alterado, ou alguma coisa assim, devido até para a condição de estar bebendo bebida alcoólica? Não, ele estava bem Alterado. Quando eu fui conversar com ele, antes disso ele estava tranquilo, quando eu fui conversar com ele, ele se alterou. Tá. Ele levantou, já começou a ameaçar eu. Então você primeiro foi conversar com ele? Fui conversar com ele, estendi minha mão para cumprimentar. Como se quisesse assim dizer que não queria briga com ele? Não queria, ele ia ficar tranquilo. Então você foi conversar com com esse objetivo então? Com esse objetivo. De paz. De paz. Foi quando você... Quer dizer, o que aconteceu? Você saiu e virou as forças, o que aconteceu? Daí ele levantou, se alterou. Nisso eu fui 3 vezes perto do seu Luiz falando para tirar ele perto de mim, bem alto para todo mundo escutar, porque nós ia acabar brigando. Eu não queria brigar com ele. Nessa que eu fui sair para ir embora, eu dei uma olhadinha para trás para ver se ele estava me seguindo. Ele já estava me seguindo logo atrás de mim. Aí nisso nós já se embolou. Do jeito que ele veio, eu já grudei ele, eu já caí no chão. Eu caí no chão, daí eu segurei ele, daí o seu Luiz chegou, daí eu soltei. O seu Luiz falou: o que você fez? Eu falei: seu Luiz, não sei o que eu fiz. Peguei o fio dele e já saí andando. Levantei, já que eu levantei, já vi o fio dele, eu peguei o fio dele e saí andando. Então, quem começou a agressão foi o Lauro. O Lauro, ele colocou a mão em mim, desde que ele colocou a mão em mim, eu já virei grudando ele. Aí houve uma reação natural. Natural. Para se livrar dele. Para se livrar dele. Tá. Em algum momento você pegou o pescoço dele para enforcar ele, para tirar a vida dele? Não, eu só segurei ele. Do jeito que eu segurei ele, esperei um pouquinho e já soltei também. Tá. Não fiquei... Qual que era o porte físico dele? Você falou que ele era gordão, ele era alto também? Ele era mais gordo, alto que você? um pouco mais alto que eu, mas era mais gordão. Tá. Então ele era uma pessoa forte. Ele era forte. E você, na época, quantos quilos você pesava? Qual era a sua altura? Eu estava com 50 e pouco. 50 e poucos quilos. Era franzino, então? Ela estava bem E mais. qual a sua altura? Era uns 65 por aí. 1,65 por aí? Por aí. Tá bom. Não tem mais pergunta, né? Tiago Draghi, uma pergunta. Não estou satisfeito, pode pedir. Nicolas, pode voltar a falar. Antes de iniciar. Comarca da região metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Penal de 9 de julho, Primeira Vara Criminal. Auto 0016-3994-19-2023.8160014. Processo crime, autor Ministério Público, réu Nicolas Rezende de Cruz. Nicolas Rezende de Cruz, brasileiro, solteiro, natural de Londrina, com 20 anos de idade na época dos fatos, nascido em 13 de 6 de 2002, filha de Zilda Rezende Silva e Arlindo Pereira Cruz, residente domiciliado no município de Londrina, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal, a forma descrita na denúncia de sequência 15.1, pronúncia de sequência 238.1 e acorde de sequência 282.1. O processo seguiu o julgar termo, sendo uma vez pronunciado acusado, por desatrasado em julgado, foi exilado data de hoje para julgamento perante o Tribunal do Júri Popular desta comarca, o portado em que estão as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o promotor de justiça pediu a condenação do pronunciado por crime de homicídio qualificado pelo emprego da asfixia, incluindo pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por sua vez, a ilustre defesa do acusado sustentou a tese da legítima defesa, incluindo pela sua absolvição. Alternativamente, sustenta a tese da audiência de âmbito necâmbio, impugnando pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, por fim, pelo afastamento das qualificadoras. O egrégio conselho de sentença, ao responder os quesitos que foram propostos, entendeu por bem em por maioria de votos reconhecer a materialidade, por maioria de votos reconhecer a autoria delitiva, por maioria de votos não absolver o acusado, por maioria de votos não reconhecer que o acusado lesionou a vítima causando morte sem que tenha querido ou assumido o risco de produzi-la, por maioria de votos reconhecer a qualificadora de emprego da asfixia e por maioria de votos não reconhecer a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Tendo em vista mediante desaltimento do conselho de sentença, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o acusado Nicolas Rezende Cruz, qualificado nos autos, como incluso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, assim como o pagamento das custas e despesas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, da dosimetria e aplicação da pena. Circunstâncias judiciais, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passa a análise das circunstâncias judiciais, verificando que culpabilidade restou iniciada, estando presente elementos substitutivos, do tipo, denunciado de forma livre e consciente na interpretação do que praticou e serem indecente na recordada sua conduta. Antecedentes criminais, conforme informações do Testemunáculo 297.1, o acusado não registra antecedentes criminais a serem considerados nesta fase. A conduta social é normal, a personalidade não foi tecnicamente avaliada, o motivo do crime foi analisado pelos jurados, não cabendo tecer mais consideração nessa oportunidade. Circunstâncias do crime, desfavorável, visto que o acusado praticou o crime na presença do filho da vítima, uma criança de 6 anos de idade. Consequências do crime foram graves, visto que a vítima deixou 2 filhos, um deles menor de idade, que foram privados do convívio com o pai e, por consequência, suporte financeiro e psicológico, fato que, conforme a narrativa das informantes, alterou a vida dos filhos, causando enorme abalo psicológico. O comportamento da vítima e nada motivo para o fato. Pena básica, disposto conforme o artigo 61 do Código Penal, tendo em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso das circunstâncias consequências do crime, aumenta a pena de 1/8 entre o intervalo entre as penas mínima e máxima combinadas ao crime, para cada circunstância negativa, fixando a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão. Circunstâncias legais, temos as atenuantes da menoridade relativa e compulsão espontânea, motivo pelo qual reduz a pena ao mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão, visto que a referida atenuante não possui o condão de diminuir a pena abaixo do mínimo legal, segundo entendimentos pousados e simulados pelo Superior Tribunal de Justiça. Casos especiais de aumento de de pena, não há pena definitiva, vencidas etapas do artigo 68 do Código Penal, e na ausência de outras causas, circunstâncias legais ou judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Nicolas Rezende Cruz definitivamente condenado a pena de 12 anos de reclusão. Regime. Tratando-se de crime hediondo, de acordo com as disposições do artigo 1º da Lei 8.072/90, combinado com o artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, deverá a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, impossibilidade de imediata implantação do regime prisional menos gravoso. Dispõe o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que o tempo de prisão provisória, administrativa ou internação no Brasil estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena para ativo de liberdade. Tem que a finalidade dessa norma somente facilitar o acesso dos sentenciados ao direito à progressão de regime em razão de abalo no julgamento do feito, a fim de evitar a continuidade do cumprimento da pena em regime mais gravoso. No prejudicado, o oficial escorrega fosse preso a 1 ano, 6 meses e 12 dias, sendo que o delito praticado é crime hediondo. Desta forma, mesmo que realizada a infração penal, o acusado não satisfaz requisito objetivo para progredir para regime prisional menos gravoso, não havendo que se falar por hora em progressão do regime prisional. Substituição da suspensão da pena. Deixa de aplicar a suspensão da pena para ativo de liberdade para esses tipos de direitos que se refere ao artigo 43, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 77, em virtude do crime praticado mediante violência e a pena aplicada superior à requisitada. Disposições gerais. De acordo com o artigo 492, inciso 2, da linha E do Código de Processo Penal, mantém a custódia do acusado, visto que permanece presentes os requisitos para a prisão, principalmente para garantir da ordem pública e a aplicação da lei penal, ratificando a decisão que decretou a sua prisão preventiva. No mais, respondeu preso por força de prisão preventiva ao curso do processo, sendo contrassenso que agora, depois de ser sentenciado, com efetivo reconhecimento da culpabilidade, venha a ser beneficiado com a liberdade provisória. No mais, considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, recursos extraordinários 12.35.340, referente à matéria de repercussão geral, tema 1068, a soberania do veredito do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independente do total da pena aplicada. Significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes, nas demais instâncias do judiciário, motivo pelo qual, espécie de imediata guia de recolhimento provisória, encaminhando a várias execuções penais competentes, visando o início da execução da pena aplicada. Certificado o trânsito julgado, espécie de firma guia de recolhimento definitivo, encaminhando a várias execuções penais dessa comarca para execução da pena aplicada, conformidade do Código de Normas da Decreto da Justiça, cálculos das custas processuais, chamando o acusado para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, contra as disposições do Código de Normas da Decreto da Justiça do Estado do Paraná, procedendo a anotações e comunicações que sejam necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, para os devidos fins. Registre-se 2 partes por intimada, essa por publicada no plenário do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, às 13h20, do dia 7 de novembro de 2024. Paulo César Roldão, vice-presidente. Pode sentar.
Então, feita a leitura da sentença, né, encerrado está o julgamento, quero aqui só rapidamente agradecer e parabenizar pelo trabalho. O Lúcio, representante do Ministério Público, o Dr. Vitor, nosso companheiro aqui no trabalho da primeira vara criminal, ao Dr. Lélio Camilo, como sempre, trabalhando com brilhantismo, né, parabenizar novamente pelo brilhante trabalho nessa data. Aos oficiais André e Ondinho, ao meu assessor Murilo, obrigado desde manhã aqui, né, para que tudo saia, né, conforme determina a lei. Aos policiais militares, que vocês nos garantem, né, a tranquilidade e a segurança da sessão, muito obrigado. Aqueles que continuarão, desejo bom trabalho. Aos agentes penais, agradecer não só pelo trabalho aqui, mas também dentro das unidades, sempre nos garantindo a segurança, a tranquilidade, tanto nosso como daqueles que também estão reclusos. Então, quero parabenizar e agradecer pelo trabalho dos senhores. E, por fim, como faço toda a sessão aqui, agradecer, né, às senhoras e os senhores jurados. Como eu sempre digo, sem, né, o trabalho de vocês, a gente também não poderíamos trabalhar aqui. Né? Sem o trabalho, os processos não poderiam ser julgados, que causaria um grande atraso na justiça. E atraso na justiça também é uma injustiça. Então, eu quero agradecer enormemente o trabalho de vocês. Temos mais algumas sessões ainda, aqueles que continuam convocados, conto com a presença de todos, para que a gente possa julgar, né, o maior número de processos, né, que está agendado para esse mês, dessa forma, assim, acelerando a justiça na cidade de Londrina. Obrigado a todos.